Pessoas poderosas como Steve Jobs, Warren Buffett ou Bill Gates não são as mais faladoras que você já viu. São os que ouvem mais, pensam antes de falar e agem com uma precisão quase que cirúrgica. Eles entendem o que Susan Cain defende no livro O Poder dos Quietos. Ficar em silêncio pode ser a decisão mais inteligente que você tem em algumas situações. Não por medo, mas por estratégia. E aqui eu vou te mostrar 3 situações em que calar a boca não só evita problemas, mas também te coloca no controle. A primeira situação que você deve calar a sua boca é muito comum. Você já participou de alguma reunião ou alguma conversa, principalmente no ambiente de trabalho, e um colega faz um comentário bem feliz sobre a sua pessoa. O sangue ferve, sobe ali para a cabeça na hora, a mão começa a tremer, parece que a gente vai explodir de raiva. Todo mundo tem vontade de reagir. Algumas pessoas realmente explodem, outras dão um sorrisinho amarelo, tentam mudar de assunto e depois engolem a própria raiva. Mas e se em vez disso você apenas respirar? Pesquisadores da Harvard descobriram que em situações de tensão, o silêncio é interpretado pelo cérebro como autoridade, ou seja, quem te incomodou fica ansioso esperando a sua reação. Não importa se você vai partir para cima dele ou se só vai tentar se defender, ele quer uma reação. Só que aí, depois desse ataque, você só olha, mantém a postura relaxada, os ombros baixos ali, um rosto neutro. Tem um livro muito bom que eu usei aqui como base para fazer esse vídeo para você. Se chama O Poder dos Quietos, escrito por Susan Cain, que eu comentei logo no começo do vídeo. A autora conta a história dele, de uma advogada, a Laura, que foi mentoreada dela em habilidades de comunicação por vários anos. Essa advogada teve uma reunião muito difícil com vários banqueiros uma vez. E eles gritavam com ela, só para demonstrar poder mesmo. Só que ela não gritou de volta. Ela só ficou quieta ali, observando o que estava acontecendo. E sabe o que que deu? Eles se enrolaram sozinhos, começaram a mostrar falhas para ela, falhas nos argumentos que eles estavam usando. E ela acabou saindo dessa reunião com o acordo que ela queria. O silêncio quebra a lógica do conflito. A pessoa espera uma briga e você responde só ali existindo. É uma das filosofias das artes marciais também. Use a força do inimigo contra ele. Mas eu sei como pode ser bem difícil controlar nossa reação emocional quando a gente está sendo escrachadamente atacado. Então eu vou te dar uma referência para você não esquecer e te ajudar também. Quando isso acontecer de novo, de qualquer pessoa aí começar a te atacar, pensa que imagina aí que você é tipo um antropólogo que está apenas observando e estudando o comportamento estranho de outro ser vivo. O silêncio te dá o poder de escolher como responder ou não responder. Outra situação é quando você está ali, por exemplo, numa conversa técnica de um assunto muito específico, tem muito jargão rolando ali no meio e alguém te pergunta alguma coisa que você não sabe. A tentação pode ser de inventar uma resposta para você parecer que é inteligente e tal. Mas aqui vai um segredinho de um dos maiores vendedores do mundo, John Berghoff. Quem faz as perguntas controla a conversa. John conta que ele faz os clientes dele falarem 80% do tempo. E ele faz isso fazendo perguntas abertas, daquelas que fazem a pessoa pensar antes de responder. Nada de sim ou não. Aí, enquanto o cliente vai falando, explicando, ele escuta, aprende muita coisa e descobre algumas coisas que ele pode usar. Às vezes a própria pessoa dá a resposta sem perceber. Aí você remodela, ajusta um pouquinho, complementa com as suas ideias. Mas só faça isso depois de fechar a boca e ouvir. Susan também contou no livro a história de Raj, que é um desenvolvedor do Vale do Silício, que odiava reuniões porque ele sempre pedia uma opinião sobre coisas que ele não entendia muito bem. E é ruim, né? Você ser questionado sobre coisas que você não sabe
em reuniões importantes de trabalho. Mas ele também aprendeu a usar perguntas estratégicas que nem mostram que ele não tem informação e nem deixa a conversa morrer. Por exemplo, se a pessoa perguntar se você acha que uma ideia que ela teve vai funcionar, você pode responder contra-pergunta, por exemplo, o que te fez escolher essa solução? Foi com esse tipo aí de conversa que o Raj virou o gênio das perguntas certas lá na empresa e ele acabou até sendo promovido, como ela conta no livro. Ou seja, você fica em silêncio e faz a pessoa continuar falando, porque essas perguntas estratégicas tiram você do papel de quem não sabe e se torna a pessoa que está interessada e quer entender. E todo mundo gosta de falar. Você ganha tempo, evita passar vergonha e ainda parece mais humilde, que é a combinação perfeita para melhorar suas relações e ter mais autoridade. E a terceira situação, que é a melhor decisão, é você calar a sua boca quando está em um momento mais complicado, que está rolando alguma manipulação emocional. Pode ser o seu chefe dizendo que você é incompetente, que você nunca faz nada do que ele te pede. Também pode ser um parceiro te culpando por qualquer coisa que você não fez. Qualquer coisa desse tipo, a pessoa está tentando te humilhar, te diminuir. Automaticamente, sua cabeça entra no modo de lute ou fuja. É que a técnica é tentar quebrar essa manipulação usando o silêncio. Funciona mais ou menos assim: a pessoa faz uma acusação absurda, ou fala um negócio absurdo sobre você, e você pausa 5 segundos, 10 segundos, se você aguentar. O outro vai ficar bastante incomodado com esse vácuo que você deu e vai começar a se justificar, se contradizer. É sério, pode testar. O manipulador fica preocupado com esse tipo de reação silenciosa. E ele começa a colocar a corda ali no próprio pescoço dele sem nem perceber. No livro também tem outra história de funcionário que foi acusado injustamente de vazar informações confidenciais da empresa. Só que em vez dele se defender na hora da acusação, ele disse que precisava entender melhor o que aconteceu e pediu para revisar os logs de acesso. Uns 2 dias depois aí descobriram que quem era o culpado era a pessoa que estava acusando ele. Manipuladores precisam da sua reação imediata, que seja raiva, de medo, de culpa. O silêncio obriga eles a enfrentar o próprio desconforto. Não esqueça que calar a boca pode ser uma reação friamente calculada. É basicamente a mesma coisa que você decidir se quer ou não entrar na guerra. Silêncio não é ausência, é presença estratégica. E se alguém te chamar de quieto demais, sorria, porque como dizia Miyamoto Musashi, que foi o maior samurai da história, na estratégia, o silêncio é a distância entre a vitória e a derrota. Deixe seu like, te espero no próximo vídeo.